Aula 29, radioatividade. Muito bem, o Enem costuma cobrar muito esta matéria, de uma forma ou de outra, lembrando bomba atômica, reatores, Césio, Chernobyl, radiações, né? Serve para fazer bomba, mas também serve para algumas coisas benéficas, nós vamos falar direitinho. Nós vamos dar essa radioatividade de uma maneira bem assim, vamos dizer, contando uma historinha para uma criança, tá bom? Vamos ver primeiro o que é radioatividade. Todos os átomos têm, eles emitem, eles têm radiações. Como é que é, professor? Eu quero saber. Olha, a radioatividade é um fenômeno nuclear. Tudo que a gente viu até agora estava relacionado com a eletrosfera. Doa elétrons, recebe elétrons, compartilha elétrons. A gente só viu isso. Agora nós vamos mexer no núcleo de um átomo. A radioatividade é um fenômeno nuclear. Como assim, Dário? Olha, os átomos que emitem radiações, os átomos radiativos, eles possuem núcleos instáveis. Mas e aí, professor? Eles tendem a estabilizar. Os átomos que emitem radiações têm núcleos instáveis. Vamos ver o que é isso agora mesmo. E aí, a tendência desse núcleo instável é estabilizar. Como que eles vão estabilizar? Emitindo as energias ou partículas. Emitindo energias ou partículas. Professor, como é que um átomo eu sei que ele é radioativo? Olha, algumas pesquisas, eles falam que os átomos que emitem radiações, eles vão ter muito mais prótons do que nêutrons, ou vice-versa, ou muito mais nêutrons do que prótons, tá? Então a relação chega a 1.4, 1.6, 1.5, tá? Um pelo outro. Então, segundo algumas pesquisas, os átomos que emitem radiações, eles têm um núcleo instáveis. Como que eu sei que o núcleo é estável? Quando tem muito mais prótons do que nêutron ou vice-versa. Ah, então quer dizer que lá dentro do núcleo vai ter muito mais prótons do que nêutrons ou muito mais nêutrons do que prótons? Sim. Quer dizer, professor, que aí o núcleo vai estar o quê? Instável. Gente, bom, tem uma bobeirinha aqui, mas daqui a um pouco eu vou falar uma bobeirinha. Professor, Césio de Goiânia, por exemplo, eu pego 10 gramas, 40 gramas, 100 gramas do Césio. Eu, como um bom goiano, sempre vou falar do Césio. Marcou muito, né? Esses bons professores aí, os goianos também, gostam muito de fazer exemplo do Césio. Professor, essa intensidade radiativa, me conta como é que é. Ah, legal, foi bom você ter falado isso. Seguinte, a intensidade radiativa não vai depender da temperatura. Vamos supor, ele está a 10 graus, 100 graus, 1000 graus, 2000 graus, menos 200 graus, menos, não importa. Todo jeito ele vai falar assim, tô nem aí. Um átomo radiativo não está nem aí para a temperatura, não estou nem aí, eu vou emitir. Agora, se eu tiver 10 gramas, 50 gramas, 100 gramas, quanto mais eu tiver, maior vai ser a intensidade radiativa. Mas não vai depender da temperatura não, estou nem aí. Um átomo que vai emitir radiação não está nem aí para a temperatura. A intensidade vai
vai depender da massa. Quanto mais massa, maior a intensidade radiativa. Professor, depende da pressão? Então nem aí se a pressão está muito ou está pouca. Tá nem aí para pressão. Ah, professor, e se ele tiver sólido, líquido ou gasoso? Tá nem aí se ele tiver sólido ou líquido ou gasoso, ele vai emitir do mesmo jeitinho, tá? Então essa intensidade radiativa não vai depender nem da temperatura, nem da pressão, nem do estado físico. E nem se ele tiver combinado. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha CS, césio com Cl, formando um cloreto de césio. Ele não está nem aí para aquela substância. O elemento, ele é radiativo. Então a intensidade dela, a intensidade radiativa, não vai depender nem da temperatura, nem da pressão, nem do estado físico só do líquido gasoso, e nem se tiver combinado ou não está nem aí. A intensidade radiativa vai depender da massa do elemento, tá? Um pouquinho de bobeira. Aí a gente vai terminar essa primeira parte para a gente mostrar os tipos de radiações, né, como é que foi encontrado isso. Gente, bobeira, hein? Se tiver um pai aí perto, tira ele agora fora, tá? Então, bobeira. Vamos supor que você tá, né? Ai, eu não tô bem. Tô a fim de soltar um, né? A Anitta fala peido. A Anitta fala peido da vaca. Vamos supor que você tá falando, ai, eu tô ruim. Aí tem que não tem ninguém, você dá uma batidinha assim. Ai, que bom. Gente, eu tava instável, né? Aquele peidinho. Ai, foi bom demais. Gente, mais ou menos assim. A radiação é mais ou menos assim. Um átomo tá lá, ó, né? Com gases, e ele tá instável, o núcleo tá instável. Ele quer estabilizar. Então ele vai emitir o quê? Os peidinhos, os gases. Agora, pessoal, eu tô até com vergonha de falar, mas é o seguinte. Bom, tem que falar, não tem? Vamos dizer que você tava lá apertado, né? Aí você pegou e soltou um gás, soltou um peidinho. Só que você já tá até sabendo, além do peidinho, foi alguma coisa sólida. E pessoal, caguei. É isso mesmo. Lá na radioatividade, além dos peidinhos, pode também soltar partícula. Bobeira, né? Mas é por essa bobeira que a gente vai aprender. É por essas bobeiras. Então, um átomo, ele tem um núcleo instável. Qual é a tendência? Estabilizar, soltando os gases, soltando. Então ele está soltando energia, soltando partículas do núcleo, até que o núcleo possa estabilizar, tá? Então, o que tem dentro do núcleo? Prótons, nêutrons, não é? Então ele vai mexer aqui. Este é o começo da radioatividade, ok? Então nós vamos ver agora a verdade, ok? Mas aqui foi só uma introdução. Valeu?